Boa noite, gente. Boa noite. Bem, eu voltei para fazer uma correção. Quando eu começo a fazer o vídeo, a primeira coisa que eu faço é desligar o Wi-Fi. Porque se eu não desligar e alguém mandar alguma mensagem para mim, interfere no vídeo. Aí quando eu estava falando ontem, parou e eu não sei dar continuação. Quem sabe aí são os netos, mas os netos não estavam aqui. Então nós vamos continuar. Hoje eu vou falar mais alguma coisinha. É o seguinte, eu estava dizendo que Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. Ezequiel 33:11 está escrito assim: Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que ele se converta e viva. Convertei-vos e vivi. Esse é o prazer de Deus. Ver as pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo para reconectar com o próprio Deus mesmo. E aí eu queria comentar mais uma coisa. No dia de Pentecostes, tinha gente de todas as nações conhecidas lá em Jerusalém. Aí veio o Espírito Santo e as pessoas começaram a falar nas suas línguas. Os cristãos começaram a receber o Espírito Santo, né? Começaram a falar em línguas das pessoas que estavam lá. Eles ouviram, falando na língua materna deles, eles entendendo, eles glorificavam a Deus e eles entendiam. Aí uns começaram a dizer: estão bêbados, não é? Estão bêbados. Aí Pedro falou: gente, a essa hora da manhã não tem como estar bêbado, não. Então Pedro começou a falar o que estava acontecendo, que foi prometido desde o profeta Joel, né? O derramamento do Espírito. Aí Pedro falou bastante. No final da fala de Pedro, os judeus que estavam lá e as pessoas que também estavam lá diziam assim: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês entenderam? Pedro proclamou ali o Evangelho, né, dizendo que aquilo era promessa de Deus desde o profeta Joel. E aí eles queriam saber o que eles deveriam fazer, então, diante de tudo isso. Aí eu queria comentar com vocês o seguinte: existe, eu chamo de jargão no meio evangélico, dizendo assim, que quando o pastor geralmente proclama a palavra no culto, no final ele pergunta quem quer aceitar Jesus. E aí as pessoas que são tocadas vão, algumas querem ir, mas ficam envergonhadas de ir até a frente, né? E eu acho interessante isso, porque eu vi aqui o que o Pedro fez, quando Pedro fez a explanação do acontecimento lá. As pessoas aqui perguntaram: o que faremos? Sabe? Hoje fica parecendo que Jesus está sendo leiloado. Quem aceita? Bem assim não. As pessoas têm que se renderem ao Senhor Jesus. Ou então, pelo menos, dizer assim: você quer receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Você quer receber, mas quem aceita
Não. Eu não concordo com isso. E interessante, e o que aconteceu comigo foi diferente. Quando eu conheci Jesus, uma irmã, a irmã Núbia, lá de Betim, ela era muito minha amiga e ela foi ir lá em casa conversar comigo, que eu vim aqui para Brumado, morei aqui um ano e voltei para lá. Aí ela foi à minha casa para falar comigo. Então ela me falou de Jesus. Eu tinha me separado e falei com ela que eu tinha me arrependido de ter separado. Ela falou assim: ah, se você se arrependeu, Deus te perdoa. O Senhor te perdoa. Eu não sabia nem quem era o Senhor. Aí, o Senhor te perdoou. E aí, ela foi numa quarta-feira. Na quarta-feira à noite, ia pregar na Igreja Batista Nova Canaã em Betim, que era a igreja da Núbia, a Yara Diniz ia pregar, e é uma pregadora excelente. Aí ela falou comigo: vamos hoje, porque a gente quando não conhece a palavra, a gente fica sem jeito de ir, né, na igreja evangélica. Aí eu fui com ela. E a pregadora falou sobre a provisão de Deus. E eu estava separado do marido, né, com 4 filhos, e estava numa fase difícil financeira, sabe? Aí, e ela falou de provisão. Eu fui, quando cheguei, fui para o meu quarto e orei. No outro dia, o meu marido, né, a gente estava separado, trouxe uma compra para minha casa. Eu gosto de contar isso, porque eu vi resposta de Deus nas mínimas coisas, mínima nada, né? Que a gente com a despensa vazia não é bom, não. Aí ele trouxe uma compra tão grande e ele trouxe uma melancia que só eu chupava. Os meninos não gostavam de melancia. E aí, no outro dia, na quinta-feira, às 3 da tarde, ela me convidou para ir a uma reunião das mulheres, que era feita toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. A irmã Núbia me convidou. Aí eu fui. A Neide Diniz era líder das mulheres. Era ela quem dava a palavra nessas reuniões. Aí ela falou lá uma pregação do Evangelho muito, que eu nunca tinha ouvido nada igual. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Aí, quando ela terminou a palavra, eu perguntei para ela assim: Neide, e Maria, onde que fica? Aí, nessa história, eu perguntei assim, né, porque estava tudo assim, ai, eu estava me alimentando o espírito, a alma, sabe? Aí eu perguntei a ela, sabe? Aí, como uma pessoa, como uma cristã sábia, ela me respondeu: Calu, Maria era uma mulher tão maravilhosa que foi escolhida para ser a mãe de nosso Salvador. Falou mais algumas coisas. Eu saí de lá em estado de graça. Que a resposta, porque existem pessoas cristãs, evangélicas, que não sabem responder, elas ficam com medo da idolatria, elas acabam negando Maria. Meu Deus, e Maria, ela foi uma privilegiada. Ela foi escolhida por Deus para gerar o filho dele aqui na terra, sabe? E nós hoje somos privilegiados de receber Jesus no nosso coração, gerá-lo no nosso coração. Entendeu? E aí, e Maria também foi uma mãe abnegada. A maternidade para Maria não foi fácil. Não foi fácil. Monta num burrinho, né? Vai fazer um censo.
depois vai para o Egito, volta do Egito. Não foi fácil. E depois, no final ali, vê o filho crucificado, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Sim, aí, naquela hora que ela me respondeu sobre Maria e que me satisfez, eu já sabia que eu já era uma convertida. Já tinha, como diz, me rendido a Jesus. E à noite do domingo eu fui, aí no final do culto o pastor fez o apelo. Aí essa irmã que deu a palavra, que me falou sobre Maria, veio perto de mim e falou assim, vai Carlu, à frente. Eu falei, mas eu já aceitei. Eu já tinha recebido Jesus no meu coração, lá no meu cantinho, naquela reunião de quinta-feira às 3 horas da tarde. Depois é que eu entendi que eles fazem assim para a pessoa confessar publicamente, não é? Que ela agora é nova criatura. Muitos, a gente tem que dizer também que muitos vão à frente, sabe? E depois não volta lá nunca mais. Entendeu? Então é uma coisa muito subjetiva. É uma coisa muito subjetiva. Então era isso que eu queria dizer para vocês e me perdoe aí a falha no vídeo anterior. Um abraço grande e uma boa noite, em nome do Senhor.